Olá, alunos. Professora Kênia, correção da atividade de física. Questão número 1 fala que você tem um calorímetro, que esse calorímetro tem uma capacidade térmica de 50 cal por grau Celsius e que ele contém 110 gramas de água, cujo calor específico é 1. E tanto ele quanto o calorímetro, a água e o calorímetro, já está lá dentro, ele contém. Então, a temperatura inicial dos dois é de 30. O ferro, você não sabe a massa dele, mas sabe que o calor específico dele é de 0,114 e que ele estava quente, ele estava a 80. Então, o que vai acontecer? O ferro vai ceder calor, ele vai esfriar, ficando com 50, e a água e o calorímetro, que estava a 30, vai esquentar. Então, eu coloco aqui massa, calor específico, temperatura final menos a inicial do calorímetro. Aqui a regrinha da água e aqui a regrinha do ferro. E vou substituir. A massa vezes o calor específico foi a capacidade térmica, foi 50. Então, vai ser 50 valendo para esses dois. 50 menos 30, que é a temperatura final menos a inicial. Aí nós vamos para a água. 110 vezes 1 vezes 50 menos 30, que foi essa parte aqui, ó, que foi da água. E depois a do ferro, que é a massa que eu não sei, vezes o calor específico, temperatura final menos a inicial, que foi esse processo aqui. E tudo isso igual a 0. Vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, abaixo 50, 50 menos 30, eu vou ter 20. 100 vezes 1, 110 vezes 1, 110. 50 menos 30, 20. Mais M vezes 114 vai dar 0,114 M. 50 menos 80 vai dar menos 30, igual a 0. 50 vezes 20 dá 1.000, mais 110 vezes 20 vai dar 2.200, mais com menos dá menos, e 0,114 M vezes 30 vai dar 3,42 M igual a 0. Deixo o 3,42 M no primeiro termo, passo 1.000 para lá, passo 2.200 para lá, sinais iguais eu somo, vai ter 3.200 dividido por 3,42, que ele deixa o M aqui sozinho e passa aqui dividindo. Quando eu divido esses dois valores, menos com menos dá mais, 935,6 gramas. Esse valor é um valor aproximado, não é um valor exato. Na questão número 2, falou-se que você tem água, né, temperatura ambiente, a 30 graus Celsius. E a Joana colocou um cubo de gelo. O que vai acontecer? O cubo de gelo está uma temperatura, para ele estar no estado sólido, a temperatura dele tem de estar menor. Então, quem tem a temperatura maior vai ceder calor para quem está com a temperatura menor. Então, a água vai transmitir calor para o gelo, derretendo o gelo. Depois, nós temos na número 3, ele pedindo para você calcular a capacidade térmica. A capacidade térmica, você vai pegar a massa e vai multiplicar pelo calor específico. E aí, quando eu jogar aqui, eu acho 120 cal por grau Celsius. Cal barra grau Celsius. Na número 4, nós temos aqui uma substância X, que tem massa de 500 gramas, que eu não sei o calor específico dela, é o que eu quero descobrir. Mas eu sei que eles estão a temperatura inicial de 100 graus Celsius e que você colocou dentro da água. E que essa água, ela tinha 400 gramas, o calor específico dela era 1, só que ela estava com temperatura negativa de menos 10.
Então, esse que era 100 diminuiu para 40 e esse que era menos 10 diminuiu para 40, aumentou para 40. Então, eu vou ter massa vezes calor específico, 40 menos 100, que foi essa linha aqui da substância, mais o 400 vezes 1, 40 menos 10, porque 2 menos, professora, né? Eu pus aqui até figurado, porque nesse caso é um menos, que é o da regra, que é a temperatura final menos a inicial, só que a inicial também, ela tá negativa, então acaba sendo menos, que aqui vai dar mais. Então, eu vou ter 500 vezes C, 500C, 40 menos 100, menos 60. 400 vezes 1, 400. 40 menos com menos dá mais 10. Pus aqui bem devagarzinho para vocês. Mais com menos dá menos. 500C vezes 60, 30.000C. 400 vezes 40 mais 10, que dá 50. Então, você vai imaginar o seguinte, olha, ele estava a menos 10 e teve de subir até atingir 40. O que isso significa? Que ele teve de aumentar 50 graus Celsius, ficou 50 graus Celsius positivos. Então, eu tenho 400 vezes 50, que vai dar 20.000. Passo 20.000 para o primeiro termo, ele passa negativo. Então, eu vou ter 20.000 dividido aqui por menos 30.000. Menos com menos dá mais, que quando eu divido eu acho 0,66 aproximadamente. Na número 5, fala que eu tenho um líquido e que ele foi aquecido com uma quantidade de 50 calorias por minuto durante 20 minutos. Então, a primeira coisa que eu tenho de fazer, eu tenho de calcular a quantidade de calor. Foi 50 calorias por minuto durante 20 minutos, então 50 vezes 20 vai dar 1.000 calorias, que foi a quantidade de calor. A massa dele foi 500, o calor específico dele é o que eu quero descobrir, e a variação da temperatura aqui, ó, foi 20. Pego abaixo 1.000, multiplico o 500 vezes 20, que vai dar 10.000C. 10.000C é igual a 1.000, que C fica sozinho, 1.000 dividido por 10.000, que vai dar 0,1 calorias por gramas a graus Celsius. Na número 6, eu preferi colocar 1 litro e colocar 2 litros. Quem colocou aqui 1.000 e colocou aqui 2.000, vai dar a mesma coisa, tá? Vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai pegar 1 litro vezes o calor específico, que é 1 da água, temperatura final menos 60, que foi a temperatura de 1 litro. 2 litros vezes o calor específico 1, temperatura final menos 10, que era a temperatura inicial aqui dessa água. 1 vezes 1 deu 1, temperatura final menos 10. 2 vezes 1 deu 2, temperatura final menos 10, igual a 0. Vou multiplicar 1 vezes TF, 1 TF, 1 vezes 60, 60, mais 2 vezes TF, 2 TF, 2 vezes 20, né? Negativos, mais com menos dá menos, vai dar 20, igual a 0. Deixo o que tem TF no primeiro termo, então eu vou ter 1 TF mais 2 TF. Quem fez com 1.000 vai dar 1.000 mais 2.000, tá bom? Igual ao 60, que passa para cá negativo, e o 20 que passa para cá, estava negativo, passa para cá positivo. Somando esses dois, eu vou encontrar 80,
e vou somar esses dois que deu 3 TF. Deixo o TF aqui e coloco 80 dividido por 3, que deu aproximadamente 26,6 graus Celsius de temperatura final.